Este programa é patrocinado por Casa Risa, Maki Sushi e Cenoura Travel. Terceiro capítulo e o Paulo Corte Real é o nosso convidado. Paulo, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitares o nosso convite. Foste daquele que se costuma chamar um late bloomer. Porquê? Bom, já a expressão late bloomer é um bocadinho complicada, porque em princípio continuamos sempre a bloom, não é? Acho que Claro, certo. a ideia é continuar a crescer. No sentido de... A mas primeira do ponto de vista de experiência- identidade Exatamente, e de construção de identidade, exatamente, sim. acho que não foi muito mais tarde do que seria a média na altura em que me assumi. Ou seja, acho que de facto nós tínhamos poucas referências e, portanto, era muito difícil construir uma identidade sem referências. Nós precisamos de palavras para dar significados àquilo que estamos a sentir, não é? E, portanto, acho que sobre tudo isso estive só já, enfim, quando estava na faculdade é que finalmente me apaixonei por um homem, mesmo assim não percebi que me tinha apaixonado. Foi só a posteriori que consegui pôr a palavra e associar isso a um homem, porque isso para mim não era uma possibilidade que me aparecesse como uma hipótese sequer. E, portanto, aos poucos fui tentando perceber o que é que estava a acontecer e fui procurando palavras, mas na realidade, em termos identitários, eu acho que só quando fui para os Estados Unidos fazer o doutoramento é que consegui colocar-me, ou seja, definir-me enquanto homem gay e fazer um bocadinho essa afirmação, não é? Aos diferentes níveis, mas é isso, foi tardio. Foi tardio no sentido de que a descoberta da sexualidade, que é a sexualidade mais enfim, relevante para mim neste momento, veio um bocadinho tarde, não é? Mas não parece que tenha sido, enfim, um desperdício. O tempo que tive a tentar construí-la. Ok, certo. Mas quando eras adolescente, aos 14, 15 anos, já tinhas noção que terias uma orientação sexual diferente da mainstream? Ou seja, olhavas para os rapazes já, não? Não, quer dizer, eu claramente já olhava para rapazes, não tinha a noção de que estava a olhar para rapazes. Mas o problema é sempre este, é de associar aquilo que se sente às palavras que nos constroem. Por isso é que as palavras são tão importantes e por isso é que as identidades também são tão importantes. É porque nos ajudam a dar significado e a compreender-nos melhor, não é? E faltava-me linguagem. Eu não tinha essa linguagem e, portanto, não associava as coisas, Ok. não conseguia Dar um nome estabelecer- às coisas, por assim dizer. e não percebia sequer que isto podia ser classificado como atração por rapazes, porque isso não era uma hipótese no meu espectro de hipóteses. Portanto, Não existia para ti essa possibilidade, não existia então? para mim essa possibilidade, ponto. Era uma ausência completa de referências a todos os níveis, da cultura pop sobretudo, claro, mas portanto havia um vazio e eu não tinha nenhum tipo de referência que pudesse ajudar a construir. Foi preciso procurar muito para conseguir encontrar algum tipo de referência. Portanto, e sobretudo a ir para os Estados Unidos, aí foi determinante, porque aí a exposição foi muito maior. Eu passei a perceber, enfim, que havia estas identidades, não é? Passei a perceber que havia uma história destas identidades e de uma luta contra a discriminação a todos os níveis, etc. E passei a ser exposto a cultura, lá de senso, em vários planos, nomeadamente nos mais banais, como a televisão, ou seja, aquilo que hoje em dia toda a gente mais ou menos já vai esperando, apesar de ainda serem representações muito reduzidas e muito limitadas. Sim. Não existia ponto em Portugal na altura. Portanto, a minha primeira exposição, de facto, foi nos Estados Unidos. E foi um choque para ti na altura? Foi uma diferença completamente... Uma diferença enorme entre um país ainda mais conservador, um país mais atrasado, mais pobre, para uma das maiores nações do mundo. Sim, Como é que sentiste esse... Não diria um choque, mas acho que foi uma abertura de horizontes e de possibilidades, e acho que foi ótimo poder utilizar esse tempo para crescer e para me construir com muito mais força, não é? Porque de facto aqui não tinha essa possibilidade, não tinha esses instrumentos, não tinha ainda. E portanto acho que foi um salto
quântico, mas não foi um choque. Foi um salto quântico bom. E uma lufada de ar mostrou que fresco, por assim dizer. Sim, mostrou que havia muitas possibilidades que eu tinha que, enfim, aproveitar. Acho que era importante. E quando depois regressaste para Portugal, aí houve algum choque? Ou nem... Sim, Aí já sim. se calhar já houve. Aí houve claramente um choque. Aí sim houve um choque. Porque eu acho que fiquei ali perdido a meio do Atlântico porque estava com uma expectativa que era irrealista. Porque eu também, curiosamente, acho que nunca tinha prestado muita atenção à homofobia. Ou seja, eu conhecia o insulto, e conhecia o insulto não pensando que o insulto era eu, não é? Portanto, tinha esta distância em relação ao insulto, não é? Mas de facto, lá está, em Portugal não tinha referências, não tinha outras pessoas com quem pudesse falar sobre o que é que significa ser gay ou lésbica, etc. Mas quando voltei, subestimei o peso da homofobia, ou seja, estava obviamente com vontade de transformar, de alguma maneira, nas minhas possibilidades, o que pudesse transformar, porque achava que não se vivia bem no armário, não se vivia bem num país que incentiva o armário e ao silêncio. E, portanto, queria, de facto, enfim, ser ativista de alguma forma e tinha esse desejo, essa intenção. Mas acho que, de facto, houve choques com várias reações à minha volta, familiares, a nível laboral, a nível social em geral, em relação à abertura que eu manifestava, sobretudo por ser gay e dizendo que era gay. Isto enfim, no início deste século ainda era uma coisa muito rara e muito mais rara do que eu percebia. Portanto, tínhamos um caminho enorme, e ainda temos um caminho enorme a percorrer. Mas na altura ainda era maior. Mas na altura não havia ponto, portanto as pessoas ficavam em pânico, porque não havia sequer nenhum tipo de protocolo. E este é um dos problemas standard da questão da saída do armário, que é o protocolo. Que é o que é que as pessoas têm, o que é que as pessoas dizem. As pessoas não sabem as suas deixas, não sabem o que é que vão dizer. Como é que se faz? Quando é que se faz? E, portanto, estas pessoas são esquisitas, são complicadas e não apetece estar com elas. Portanto, muita da resistência vem da falta de hábito, da falta de exposição, da falta de protocolo. E eu acho que isso é uma das coisas que por isso mesmo, é importante generalizar, não é? E tornar acessível a todas as pessoas, é que todas as pessoas consigam saber quais são as palavras que devem usar, que todas as pessoas consigam saber perguntar. E que se sintam à vontade para poder fazê-lo. Que se sintam cá essa possibilidade, não é? Claro, evidentemente, mas que as pessoas à volta também, porque as pessoas à volta são igualmente responsáveis, evidentemente, não é? Pela possibilidade de desenvolvimento das pessoas LGBT. Portanto, é preciso que as pessoas à volta tenham a preparação certa para saber perguntar e ajudar a quebrar os silêncios que são tão difíceis de quebrar. Sim. Portanto, acho que essa é uma das questões importantes. Porque muitas vezes a própria pessoa, jovem neste caso, não consegue assumir e contar, e às vezes, claro, uma ajuda de um pai, de um familiar, de uma mãe, podia ajudar nesse sentido. Claro. Queres contar uma coisa, queres falar, estás bem, claro, de... e todas as pessoas à volta que são próximas, portanto acho que a família, claro, é determinante aí, mas não só, acho amigos. Sim, amigas e amigos, e acho que enfim, até profissionais de diferentes âmbitos, por exemplo, profissionais de saúde. Eu gostava de poder ir a uma médica ou um médico e gostava que a possibilidade de eu ser visto como gay fosse automática, não tivesse que partir de mim. Okay. Foi isso que me aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, aliás, foi uma experiência que tive, precisei de ir a uma médica e havia um questionário standard, longo, mas uma das perguntas era se teve sexo nos últimos 3 meses, com homem ou mulher. E isto fazia parte do questionário standard, é perguntar a toda a gente, ponto. E, portanto, a facilidade com que se pergunta também desarma a resposta e dá força a quem precisa responder. E eu acho que este tipo de preocupação é uma preocupação que também deve estar em profissionais de saúde, enfim, e não só. Estou a pensar em todos os serviços públicos de atendimento, não é? Sim, a ideia de que a pessoa que está à nossa frente pode ser lésbica, gay, bi, trans, etc. Portanto, é preciso que esta noção exista e que as pessoas, no fundo, ao perguntarem, deem também o conforto para se poder responder. Quando chegaste a Portugal, estava tudo por fazer, como tu dizias. Em 2002 era, se não me engano, a 3ª edição da Marcha do Orgulho Gay de Lisboa, que
tu fizeste parte. LGBT. LGBT. Lésbico, o Elvin primeiro, é Mas mais na sobre altura- orgulho, mas na lésbico. altura Para ser já- só uma palavra, é Ok. mais sobre orgulho, lésbico. Não, não é mais sobre orgulho. mas na altura já tinham essa percepção de LGBT, Sim, porque a ideia que eu sim. tinha é que na altura falavam só pois. marcha gay, não. Não falávamos, não, precisamente. Quem falava eram os mídias, porque falam sempre mais de homens do Estou a que de perceber. mulheres. Daí, No ok. ativismo a preocupação foi clara, aliás, por isso é que o Elvin primeiro. O Elvin primeiro, porque Ok. é lésbica em primeiro lugar, Ok. depois é Gay. gay. Pronto, e é para chamar a atenção precisamente para Ok. as pessoas que nós continuamos a não conseguir ver, Estou que a são as perceber. mulheres. Ok. E, portanto, esta atenção, infelizmente, é muito difícil de construir e a todos os níveis, porque continuamos a não saber olhar para mulheres e a não deixar as mulheres ocupar o espaço público. Certo. Há muitas barreiras, de facto, e nomeadamente também no que diz respeito ao movimento LGBT. Acho que durante muito tempo tem sido muito masculinizado, não é? E acho que a força das mulheres nunca teve um eco público que merecia. E acho que, efetivamente, as mulheres têm sido absolutamente determinantes, as mulheres lésbicas em particular têm sido determinantes. Sim. Eu comentava isso no outro episódio. As marchas do orgulho, que eu fui pelo menos, têm sempre uma participação muito maior de mulheres do que de homens. Pois as mulheres, Quase 80% mulheres, 20% homens. as mulheres têm sempre, eu acho que eu digo sempre que as mulheres sabem mais da vida. Isto é uma regra que eu tento usar, não só para estabelecer relações, mas e porque isso também é importante, não é? Na construção identitária é importante termos pessoas à volta que consigam ensinar-nos mais sobre o mundo e onde é que nos posicionamos nele. E eu acho que a discriminação com base no sexo continua a ser determinante e continua a ser estrutural a todos os níveis. Aos mais variados, mas do ponto de vista, enfim, económico, desde logo, e acho que as mulheres muitas vezes têm os dados nos corpos, ou seja, tal como nós temos os dados nos corpos, os dados da discriminação, e esses dados não são enfim, difundidos, não são tornados públicos, não são agregados, não são trabalhados, começam a ser aos poucos. Mas acho que de facto as mulheres lésbicas em particular têm uma noção muito clara da experiência do sexismo associada à experiência da homofobia, e acho que a junção destas duas é particularmente útil. E eu sempre achei isto particularmente útil porque a discriminação contra as pessoas LGBT assenta de facto na violação de papéis de género, não é? E portanto o grande problema é que nós, de alguma maneira, traímos as expectativas, traímos a ordem instituída e, portanto, a punição é associada a isso, não é? E acho que a ordem de género é que é o problema e tipicamente, as mulheres com essa experiência múltipla, não é? Simultânea de sexismo e homofobia conseguem ter uma visão sobre o que é que de facto pode ser mais importante por causa dos dados que trazem, os dados que trazem em si. Sim. Não é curioso analisarmos que a maior parte dos ataques homofóbicos são realizados por homens, normalmente heterossexuais, e pelo outro lado temos quem mais defende, quem pelos vistos luta mais e se preocupa mais com manter e lutar e conquistar os direitos LGBT são as mulheres. Isto pode dizer muito. É quase como se o homem hetero, branco, o dominante, mainstream, visse sempre como que as mulheres, os homossexuais, são um ataque ao establishment. Claro. Não, é isso, e eu acho que a masculinidade hegemónica, a masculinidade ainda mais dominante, é uma tragédia. É uma tragédia social. E continua a ser, e nós continuamos a ensinar, enquanto sociedade, infelizmente, os rapazes a serem homenzinhos, o que é péssimo, é o pior que se pode dizer a um rapaz. A serem predadores, a atacarem, precisamente a não respeitarem. Ainda continuamos a ter uma noção, uma associação à violência e ao domínio do espaço público, a uma sobrevalorização individual, por oposição a uma noção do coletivo. Portanto, há uma quantidade de coisas que continuamos a ensinar, mais uma vez, a rapazes e que um rapaz não chora, por exemplo. Claro. Que isso é uma coisa para as meninas, sofrer e chorar e ser sensível é uma coisa para as meninas. Nós precisamos de desenvolvimento emocional, todas as pessoas precisam, e precisamos de perceber o mundo e o que é importante no mundo. E desde logo precisamos de saber valorizar o cuidar, que é absolutamente central. E que somos ensinados aqui no masculino, não é? A evitar. Nós só aprendemos a cuidar mais tarde e aprendemos a cuidar, portanto, com atraso e com mais ou menos empenho, mas efetivamente é uma dimensão altamente subvalorizada também do ponto de vista económico, aliás, porque o cuidar sempre esteve entregue
a mulheres de uma forma não remunerada, portanto nós não valorizamos, achamos que não interessa, não é? Não interessa o trabalho do cuidar. Como se fosse uma obrigação já à partida. E mesmo o trabalho, mesmo a profissionalização do cuidar, não é? É muito mal remunerada comparado com o que poderia ser, porque no fundo há uma quantidade de pessoas a desempenhar esse trabalho gratuitamente, por causa desta expectativa social, não é? E portanto, se houvesse uma divisão completamente diferente do cuidar, acho que podíamos ter também uma noção mais abrangente do mundo, daquilo que é importante, e sobretudo mais facilmente contrariar também esta lógica de violência que infelizmente continua associada à masculinidade hegemónica. Pronto, mas é curioso porque nós no mundo na surpreendente. realidade gay, neste caso os homens, transpomos um bocado essa questão de essa masculinidade tóxica e continuamos a, por exemplo, um homem gay mais feminino, se calhar vai ser alvo de ataques ou de agressões por parte de homens gays masculinos. Ou seja, nós quase que importamos a realidade do mundo hetero, não é? Claro. Para a nossa realidade. Mas é que essa é a nossa realidade também, não é? Portanto, nós estamos aqui neste caldo cultural, não é? Nós não aparecemos separadamente enquanto lésbicas e gays, aparecemos num mundo que tem assimetrias de poder muito, muito marcadas e aprendemos-las, e acho que também aprendemos, infelizmente também aprendemos a ser homens, e portanto temos uma desconstrução que podemos fazer mais ou menos, etc, não é? Mas em todos, no fundo, o problema de base não é? Não tem a ver especificamente com os homens gays, tem a ver com a sociedade no geral e com a maneira como queremos ensinar papéis diferenciados, não é? Sim. E acho que temos enfim, mesmo assim, mais hipótese, eventualmente, de contestar esses papéis, porque percebemos que, de alguma maneira, não cabemos ali muito bem. Sim. E, portanto, isso obriga-nos ou pode obrigar-nos a pensar um bocadinho mais e a querer repensar o sistema em que estamos e a querer contribuir para que ele mude. Acho que isso é uma vantagem de ser gay. Uma vantagem potencial, pelo menos. Sim. Portanto, depois é preciso concretizar. Claro, Mas, sim. E vantagem, vê se concordas, e isto é uma opinião que eu tenho, que há uma vantagem de, por exemplo, numa relação heterossexual, se calhar há sempre aquela questão de o namorado tentar mostrar à namorada que é a força dominante da relação, que não chora, que não sofre. E se calhar numa relação gay há uma desconstrução dessa realidade, ou seja, numa relação gay não se espera que haja um elemento que seja mais fraco ou mais frágil, ou seja, se calhar permite-se chorar e mostrar que está a chorar, sofrer. Achas que isso é uma vantagem que pode haver, por exemplo, no mundo dos gays, e que no mundo hetero, numa relação hetero, não há essa sensibilidade, essa vontade entre o homem e a mulher? Bom, eu acho que as expectativas são obviamente diferentes em relação a relações entre pessoas de sexo diferente e do mesmo sexo. Agora, também há a importação de modelos de desigualdade para relações do mesmo sexo. E também há casos de violência, não é? Em casais do mesmo sexo, que obviamente que é fundamental denunciar e combater, mas eu acho que também é verdade que por causa dessas diferentes expectativas, e há a investigação que mostra isso, que por exemplo em termos de partilha de tarefas, em termos há um equilíbrio diferente daquilo que existe nas relações entre pessoas de sexo diferente, e acho que isso é enfim, eventualmente um modelo a seguir para casais de sexo diferente também. Mas acho que isto tem muito a ver com essas tais expectativas, não é? E com o facto de, no nosso caso, as expectativas serem muito limitadas, porque efetivamente quando começamos a ter alguns modelos, não é? Mas ainda são muito poucos, continuamos a ter uma subrepresentação enorme em termos enfim, em termos da própria ficção a que temos exposição, portanto, cinema, televisão, etc. Não é? Portanto, ainda continua a ser notícia a ver personagens gay ou lésbicas, quando na realidade devia ser uma em cada 10, não é? E, portanto, nós estamos tão longe de poder ver-nos que até as nossas expectativas são difíceis de construir. Porque, nem chega a ser uma em 10, se calhar. Não, nem por sombra, não, fica longíssimo disso, não é? A quantidade de séries, de filmes, de telenovelas, não é? Que não têm, de facto, personagens gay ou lésbicas. Devia ser uma em cada 10, em cada uma destas séries ou telenovelas ou o que quer que seja, não é? Portanto, nós estamos longíssimo disto e, para além disso, obviamente, com uma diversidade importante a marcar, não é? Diversidade em termos de idades, em termos de origem étnico-racial, em termos de... enfim, há uma quantidade de aspectos, não é? Que é importante explorar para que nós possamos adequar a nossa percepção do mundo e as nossas expectativas também. E acho que esse trabalho ainda está muito atrasado.
O que é que achas que pode ser feito a nível legal? Em Portugal estamos bastante avançados, eu acho. É quase um facto, não é uma opinião. Estamos, de facto, em termos mundiais, estamos bem posicionados. O que é que se pode fazer para ajudar as mentalidades, se calhar, das pessoas mais velhas e também das pessoas mais jovens, que infelizmente há muitas pessoas jovens ou seja, a expectativa de que as coisas estejam a evoluir e estejamos cada vez a ser mais, não a aceitar se calhar, mas a respeitar o outro, porque o aceitar, falei disto no outro episódio, aceitar faz com que à partida parece que a outra pessoa já está num patamar abaixo e que a outra que está acima tem que aceitá-la, Claro. quando não tem que, porque o oposto não tem que acontecer também. O que é que achas que se pode fazer para que as mentalidades de pessoas jovens agora mudem e melhorem? Porque infelizmente, e acho que a pandemia não tem contribuído muito favoravelmente nesse sentido, há muitas pessoas que agora têm 20, 25, 30 anos que se calhar começam a ter uma opinião em relação não à comunidade, mas à população LGBT e mais, que não é a melhor. Seja por cairmos em excessos de personagens estereotipadas na ficção, ou por haverem marchas do orgulho em que de repente são um bando de rapazes musculados em sunga a dançar em cima de um autocarro com música alta, com bandeiras, e que as pessoas veem que, bem, mas ser homossexual é isto, ser homossexual é estar a fazer uma festa na rua, é estar a gritar por direitos, ser homossexual é ser o extravagante do grupo e o que faz show-off. O que é que tu achas que é preciso fazer em relação a isto? Bom, deixa-me começar por dizer que acho que temos direito aos excessos todos. Okay. Ou seja, acho que a extravagância também, o problema é de quem vê e de quem não tem exposição a mais do que isso. Porque nós passamos a vida a ver extravagância e excessos em adeptos de futebol, não é? E isso, pelos vistos, não nos faz alterar completamente a percepção sobre o que é que significa ser hétero. Portanto, nós temos de facto, uma necessidade de perceber que o déficit, não é? O déficit de compreensão, o déficit de representações tem um impacto negativo social, pronto. Mas eu, em termos de medidas, porque era a pergunta, eu acho que começava pelo princípio. E o princípio é esta distinção que nós fazemos entre mulher e homem à nascença e que depois atira um conjunto de expectativas para cima de quem usa o cor-de-rosa ou azul. Não é? E acho que é uma obsessão generalizada. Basta ver o que acontece quando há uma gravidez, não é? Portanto, imediatamente a primeira pergunta, não é? A pergunta relevante. A primeira pergunta, pronto. E porquê que é a primeira pergunta? É a primeira pergunta porque a partir daí nós vamos moldar aquela pessoa e nós precisamos saber como é que nos comportamos. Se pintamos o quarto de cor-de-rosa ou de azul, ou se... O que é que vamos dizer? Como é que vai ser a nossa postura corporal? O que é que vamos comunicar em termos de linguagem, aos mais diversos níveis? Como é que vamos fazer esta pessoa? Vamos fazer esta pessoa para ser o quê? Para fazer o quê? E, portanto, isto começa muito cedo e a socialização enquanto rapariga ou rapaz é completamente diferente. É completamente diferente hoje. E, portanto, nós, enquanto não mudarmos isto, não temos nunca enfim, igualdade aos outros níveis. Portanto, eu acho que desde logo, eu acho que tem havido uma diferença grande na educação das raparigas. Acho que a noção de igualdade está a ser mais incutida e acho que as raparigas não vão aceitar tão facilmente as violências. Mas continuamos a dar as bonecas, as princesas, os vestidos de princesa às meninas. Continuamos e podíamos dar bonecas e princesas a toda a gente, não é? E podíamos dar tudo a toda a gente, aliás, não é? Mas acho que mais facilmente uma rapariga tem acesso aos brinquedos entre aspas, rapaz, não é? Do que o contrário. E acho que isso continua a ser por causa da enorme restrição, não é? E direcionamento que é preciso fazer para quem vai ficar com o poder. Sim. E nós continuamos a educar os rapazes para serem rapazes. E isto é uma tragédia. E o que é que dirias àquelas pessoas que estão, acho que é uma coisa que é de senso, não é de senso comum, que é uma coisa que as pessoas quase que pensam que, por exemplo, se forem dar umas bonecas ao filho, vão torná-lo gay. Quer dizer, sabes, uma rapariga que usa brinquedos de rapaz é uma Maria Rapaz. Nós temos um nome para tudo, não é? Nós gostamos de dar nomes a tudo, rótulos a tudo. Um rapaz que for feminino é porque vai ser gay, porque usa brinquedos com maquilhagem, ou porque faz pinturas, ou porque tem um lado mais artístico, mais sensível. Ou seja, nós na sociedade, nós estamos formatados, não é? E parece que formatamos as crianças logo para um papel. Claro, e isso é muito limitador daquilo que nós podemos ser. E acho que o nosso objetivo enquanto sociedade deve ser podermos ser tudo, não é? Portanto, termos as hipóteses de excessos, de extravagâncias, se for caso disso, obviamente, dentro dos limites. Sim. Esses poderes instalados, lá está a questão do poder há séculos e séculos, falam da agenda gay, do lobby gay, da agenda LGBT.
E nós não podemos dizer que há o mesmo também, que eles também têm uma agenda hetero, mainstream, heteronormativa. Como é que vês essa questão deles falarem sempre do lobby gay como se fosse uma agenda gay de nas escolas vai-se falar e vai-se tornar as pessoas gays, que os gays vão dominar o mundo, que qualquer dia os héteros precisam da marcha deles também, porque os gays têm a deles, os héteros também. O que é que tu dizes a essas pessoas que pensam que isto é uma ameaça à família tradicional, à civilização como a conhecemos? Mas é isso, são pessoas que estão a tentar agarrar-se de forma desesperada ao poder que resta, não é? Porque efetivamente já perceberam que é muito difícil justificar aquilo que defendem racionalmente. Portanto, tem que ser pela tática do medo, da demonização, etc., não é? Para quem eventualmente tenha preguiça e não queira pensar um bocadinho mais sobre o assunto. Mas a agenda lésbica, gay, bissexual, pronto, e o lobby também é sempre gay, não é? Nunca é lésbico, não, mas Exato, é verdade, sim. Pronto, na realidade o lobby aqui é o lobby da discriminação, não é? É um lobby poderoso que tem tido acesso ao poder desde sempre, portanto a verdade é que o que nós temos continua a ser um acesso desmesurado ao poder por parte de quem quer discriminar. E continuamos a aceitar coisas absolutamente inaceitáveis. Portanto, a força da discriminação é enorme, é uma força histórica, é uma força que vem de trás, não é? Nós temos uma história das várias discriminações, não é? Se pensarmos na origem racial, basta pensar nas narrativas que foram construídas também sobre os seus descobrimentos, etc., não é? Portanto, na questão da desigualdade com base no sexo, temos uma história horrível de justificação científica da discriminação e também no que diz respeito à origem étnico-racial, a mesma coisa no que diz respeito às pessoas LGBT, ou seja, as esferas do poder aos diferentes níveis, não é? Do Estado à ciência até às religiões, a lógica tem sempre sido a classificar, a hierarquizar as pessoas para garantir o acesso de uma minoria ao poder, mas a verdadeira maioria silenciosa está a deixar de o ser e, portanto, acho que estamos a conseguir ir marcando a necessidade de transformar e a necessidade de gerar mais igualdade e uma noção de coletivo que seja mais real, sobretudo. Sim. Desde 2000 até 2022, passaram 22 anos, tivemos uma evolução que, se formos a ver, de 22 anos, foi extraordinária. Se compararmos com os séculos e séculos em que não houve evolução, de repente em 22 anos, no caso português, 2000 para 2022, foi uma coisa brutal. Tu, como ativista nestes anos todos, ao início, imagino que sentisses uma luta completamente desigual, que sentisses muito sozinho, muito desamparado. Tu e as outras pessoas tiveram a coragem de é isso, é porque o trabalho é sempre coletivo, não é? E acho que eu fui muitas vezes cara, não é? Mas na realidade foi sempre uma equipa e havia sempre uma equipa, aliás, lá está, maioritariamente constituída por mulheres. Sério? Sim, por mulheres? Uau. Sim, claro. Incrível. Porque é a única maneira de ter sucesso. Mas o que aconteceu foi que de facto houve um salto quântico. Houve aí também, em termos de percepção de acesso ao poder, porque no início não havia voz. Não havia eco, não havia possibilidade enfim, nos minutos na comunicação social, não havia hipótese de acesso ao poder político, aos partidos, etc. Portanto, essa construção foi de facto uma construção muito rápida e foi obviamente muito, quer dizer, foi, lá está, pensar em conjunto, não é? Houve uma estratégia desenhada e muito pensada e muito debatida e muito desenhada e que deu muito trabalho, mas que teve um impacto muito forte e de facto com alguma rapidez. É claro que não é só Portugal não está isolado, não é? Portanto, nós temos influências várias, não é? E obviamente, enfim, não só dos Estados Unidos, mas de Espanha, aqui ao lado. Portanto, temos uma série de exemplos, não é? Que podemos ir apanhando e que dão um contexto importante para a luta LGBT. E não só, e houve um outro contexto importante, que foi muito importante, que foi em 2007 o referendo da despenalização do aborto. Porque foi esse momento, do ponto de vista político, foi determinante precisamente para estabelecer que não é uma determinada visão, enfim, possivelmente religiosa e mais circunscrita, que vai determinar a visão que o Estado deve ter. E acho que essa mensagem, do ponto de vista simbólico, foi uma mensagem importante e, claro, numa questão fortemente relacionada com a desigualdade e fortemente relacionada com a apropriação
os corpos de mulheres por parte do Estado, não é? E, portanto, acho que esse momento foi um momento que permitiu os seguintes. Mas é verdade que o progresso foi substancialmente mais rápido do que o processo de discriminação com base no sexo, que continua a dar passos sistemáticos, mas mesmo assim sempre com um enraizamento muito forte da discriminação e da desigualdade em termos de acesso ao poder e desigualdade económica. Acho que continuamos a ter uma noção de perceber, por exemplo, que o nosso PIB é medido de acordo com as atividades que são remuneradas e, portanto, que se efetivamente pensássemos nas atividades todas que tipicamente as mulheres desempenham e que não são remuneradas, o PIB seria muito maior, e isto é verdade para todos os países, portanto não é só para Portugal. Portanto, a dimensão da desigualdade económica, a dimensão da apropriação económica ainda está longe de ser percebida e acho e longe de ser corrigida. Portanto, temos ainda um muito longo caminho pela frente, sobretudo com a discriminação com base no sexo. Enfim, uma das questões que no ativismo mobilizaram mais, não é? Que foram as questões da igualdade no acesso ao casamento e à parentalidade. Uma das possíveis implicações era de marcar que nem o casamento nem a parentalidade dependem de existirem duas pessoas de sexo diferente, ou seja, não dependem de existir um homem e uma mulher, não é? No caso do casamento, porque não tem que haver funções diferentes no âmbito do casamento, e também no que diz respeito à parentalidade, mais uma vez, as funções, as responsabilidades Ter que parentais... haver um pai e uma mãe, a figura masculina e feminina. Exato, sim. As responsabilidades parentais devem ser das pessoas que assumem, obviamente, essas responsabilidades, sejam elas duas mulheres, dois homens, ou uma mulher e um homem. Tu és casado? Ou uma mulher, ou sou um homem. Eu sou casado. Sentes que és um privilegiado por saber que no passado tantas gerações não tiveram esse direito? O que é que sentes em relação a isso? Ou vês com uma naturalidade tão grande que nem sequer pensas nisso, de que se recuarmos até há eu tenho X anos atrás? Tenho noção do privilégio. Acho que houve... É isso, houve um progresso importante e que me permitiu, de facto, chegar a esse ponto, não é? Acho que, infelizmente, tem sido um movimento por todo o mundo, não é? Portugal foi relativamente... enfim, o 8º país do mundo, o 6º da Europa a conseguir, mas muitos países, entretanto, se seguiram e, portanto, parece-me claro qual é o lado certo da história aqui. Mas acho que tem sido... de facto, uma evolução muito boa e muito rápida, e acho que temos imenso para fazer, mas acho que há um privilégio grande em poder estar aqui e dizer, sim, sou casado com um homem. Portanto, sim. Achas que as novas gerações, os LGBT que estão a nascer agora, que nasceram há 10 anos, que nasceram há 15 anos, que têm noção e têm conhecimento sequer da luta que foi? Eu tenho a ideia que não têm essa noção de que algo que agora para eles é tão banal, normal, que está adquirido, que há não tanto tempo atrás assim, no tempo dos pais, dos avós deles, certo. Era uma coisa que era um bicho-papão. É verdade, pronto, mas eu também acho que eu também não tenho noção da luta toda que foi para trás, ou seja... Porque houve, obviamente, muito tempo de... Posso ter alguma noção do que enfim, a luta pela abolição da escravatura, posso tentar ter alguma noção, posso tentar ter alguma noção do que é que significa ser a luta pelo voto das mulheres, mas estou longe de perceber. Só sei que neste momento, não é, há um conjunto de direitos e há um conjunto de possibilidades, não é, que foi criada com base em muita luta. E acho que agora, parte da ideia também é que não tenha que se estar a pensar sistematicamente na luta, ou seja, que se possa usufruir um bocadinho dos resultados da luta. Mas, portanto, também é acho que o objetivo não é pedir às pessoas que estejam a cada momento a tentar perceber o custo que foi chegar lá, não é? Mas hoje em dia choca-nos pensar, por exemplo, que há não tanto tempo assim, não tantas décadas assim, uma mulher não podia votar. Se calhar daqui a 50, daqui a 100 anos vai pensar o quê? Só em 2010 Exato, é que uma pessoa podia casar, não é? Claro, casar sim, com alguém claro que gostava só porque era do mesmo sexo. Vai fazer confusão até, não é? E acho que ter a noção do processo é muito difícil, do processo que permite chegar aí, não é? E acho que são questões mais parcelares, não é? Tinham a ver com questões LGBT, não é? Há muito mais na base destas questões, não é? Mas acho que há alguma noção de que houve trabalho neste sentido. Acho que
possivelmente pode sempre haver mais história. Eu acho que a história é útil se for bem contada. Ou seja, acho que ajudar a perceber como é que se pode tentar ajudar a mudar mais depressa. Como Pôr é a que se pode história, construir fazer estratégia, de não é? maneira Como é que de se melhor... pode... pronto, acho que isso pode ser útil sempre, não é? Porque vai haver mais coisas para mudar. Sim. E nós vamos identificando mais discriminações e vamos conseguindo... Portanto, se nós não conhecemos a história, não podemos, no fundo, mudar a história do que aí vem. É mais difícil. Acho que pode ajudar se a história for bem contada, lá está. Claro. Se houver esta noção de perceber o que é importante contar em relação a este período em particular, não é? E esta conquista. E acho que isso é uma... Enfim, o passado ajuda certamente a perceber melhor o presente, mas também a pensar o futuro. Sim. Nos últimos anos fala-se muito da questão da saúde mental, não é? Ou seja, resolvidas outras questões que supostamente eram mais prementes, agora estamos a focar-nos mais finalmente em percebermos que temos que nos tratar por dentro, que não basta estarmos bem por fora e termos um trabalho e termos uma pessoa especial na nossa vida e darmos bem com a nossa família e com os nossos amigos, que é importante lidarmos com a depressão, falarmos da solidão, falarmos de todas essas coisas. Gostava de saber qual era a tua visão em relação aos homens gays, às mulheres lésbicas, às pessoas trans, que tiveram uma luta para que a sociedade mainstream, os heterossexuais, os respeitassem e os compreendessem e os integrassem, mas achas que ainda é preciso que as próprias pessoas LGBTI+, que se aceitem entre elas, e que se aceitem a elas e entre elas? Porque há uma busca muito grande, eu acho, pela validação dos nossos pares. Claro. Como é que tu vês essa questão? Eu acho que, mais uma vez, a questão aqui é mais abrangente, ou seja, a exposição à discriminação, a exposição cotidiana, sistemática à discriminação, tem um custo muito grande. E tem um custo muito grande para todas as pessoas que são alvo dela. É evidente que depois há um conjunto de privilégios que podem ajudar a lidar com essa discriminação, não é? Lá está, eu sempre senti que tinha uma responsabilidade também um bocadinho acrescida, porque tenho uma série de capitais os quais não fiz nada, que me ajudam a afirmar socialmente, não é? Sou homem, sou branco, sou classe, etc. Não é? Portanto, há uma série de coisas que posso usar e sei que não fiz rigorosamente nada para as ter, ou seja... mas valorizas, mas tens noção que... Eu não valorizo, eu sou valorizado por isso. Eu não valorizo de todo. Não valorizas no sentido em que percebes que é um... Eu não quero usar a palavra privilégio, mas que é do género que tens e que é uma coisa positiva que muitos não têm. Pronto, é nesse sentido. Coisa, exatamente, é uma coisa que me dá vantagens, não é? E que muitas pessoas não têm. Agora, ainda assim, mesmo com estas características, não consegui lidar com a discriminação, não é? Portanto, acho que todas as pessoas com os diferentes graus de exposição à discriminação, aos vários níveis, não é? Familiar, laboral, social, eu acho que a discriminação cotidiana e a exposição ao insulto é tão sistemática que esta ideia de crescer no insulto, não é? E de ter que viver com o insulto cotidiano e perceber que somos um insulto cotidianamente é um processo particularmente doloroso e acho que é evidente que tem que ter consequências no nível do bem-estar, não é? E saúde é bem-estar, não é? Portanto, acho que a lógica aqui, mas também é verdade isso em relação às mulheres, porque as mulheres em geral são alvo de violência aos mais diversos níveis, regularmente, e nesse sentido, obviamente, também há efeitos, e não só isso, pois sobrecarregadas em termos de trabalho e com poucas oportunidades enfim, de ter uma vida pessoal mais cheia. E, portanto, acho que há consequências, evidentemente, em termos de bem-estar associadas à discriminação, ponto. E, portanto, uma das formas de lutar contra isto é tentar acabar com as discriminações. A outra é dar apoio às pessoas que já foram alvo destas discriminações todas e, portanto, necessariamente têm que lidar com a sua construção, e acho que esse apoio também é muito importante, ou seja, que haja hipótese de apoio, não é? E que as pessoas, evidentemente, encontrem uma forma confortável de viver em sociedade e de viver abertamente. Daqui a 100 anos calculo que vão haver mais filmes, se calhar mais ficção, em que haja mais personagens LGBTI+. Achas que daqui a 100 anos ainda vai ser necessário, ou mesmo não seja necessário, achas que ainda vai existir, por ser um local de convívio, se calhar, uma celebração mais do que uma manifestação, do que uma luta, por exemplo, as marchas?
As marchas acabam sempre por ser, em termos para a sociedade, das questões mais polémicas, percebe-se a necessidade, mas muitas pessoas condenam, porque não percebem a necessidade já, apesar dela existir, na minha opinião. Achas daqui a 100 anos que ainda vamos ter que estar a gritar ou já vai estar mais garantido? Nós, se calhar, será difícil, mas... Exato, nós não, mas a malta que mas acho que vai sim, nascer acho que sim. Infelizmente, acho que 100 anos não é suficiente, não vai ser suficiente para acabar com a discriminação. Acho que, desde logo, porque a discriminação com base no sexo não vai acabar em 100 anos, porque não acabou em vários séculos e, portanto, nós temos um processo ainda longo pela frente e temos que fazer as escolhas certas, do ponto de vista estratégico, e acho que mesmo assim, daqui a 100 anos, com mais abertura, acho que vai continuar a ser importante marcar isto, porque as marchas são absolutamente determinantes e centrais, no nosso caso em particular, porque, desde logo, porque nós sempre fomos atiradas e tiradas para o espaço privado, não é? A lógica do espaço público, aliás, é a mesma lógica em relação às mulheres. Os homens é que dominam o espaço público, as mulheres é suposto dominarem o espaço privado, não é? Esta a lição que é sempre dada, continua a ser dada. E, portanto, a apropriação do espaço público é determinante. E apropriar a rua e dizer a rua é nossa e nós temos direito à rua é fundamental. Muitos rapazes, e eu falo mais no masculino porque é a minha realidade, se calhar se fosse uma mulher lésbica aqui a minha visão seria completamente diferente, mas eu conheço muita malta jovem da minha idade que não vai às marchas e que não percebe porque é que eu vou e diz-me sempre, eu não tenho que ir abanar nenhuma bandeirinha, eu sou gay, vivo a minha vida normalmente e não tenho que fazer isso. Achas que eles se calhar não compreendem que se não fosse as pessoas que agitaram a bandeira e que desafiaram o poder policial em Nova Iorque e que disseram já chega, estamos fartos de ser maltratados e mostrar que vamos lutar de volta, que não vamos mais ser abusados. Por exemplo, as pessoas que lá está, como não viveram na pele a discriminação, acham que não é necessário porque está tudo bem, nunca vivi na realidade, isso. eu não acredito que ninguém não vive na pele a discriminação. Eu não acredito nisso hoje, não acredito. Podem eventualmente não classificar como discriminação, não identificar isso como discriminação. Ou não terem passado por casos tão graves, se calhar, como outros. Mas há sempre qualquer coisa. A partir do momento em que há qualquer tipo de medo associado à nossa vida por sermos LGBT, não é? Isso significa discriminação. Se o medo é por isso, ou seja, se eu vou hesitar em dar a mão ou dar um beijo a uma pessoa do mesmo sexo porque está ali um conjunto de rapazes e a coisa pode não correr bem, isso é discriminação, ponto. Acabou. Não é? Isso já é Estas pessoas que eu referia são aquelas pessoas que nem sequer fazem isso com medo, portanto tens toda a razão. É isso. Isso já é discriminação. Portanto, uma pessoa ser obrigada a viver em silêncio é não só discriminação, como é uma discriminação fortíssima. A pessoa não ser capaz de dizer com toda a naturalidade quem é. É uma violência, é das maiores violências que se pode impor. E é uma violência diária, cotidiana, sistemática. Portanto, eu acho que a violência do armário continua a ser subestimada, não é? Acho que, tipicamente. Mas, na realidade, hoje vi o Ian McKellen a dizer isso, a celebrar os 30 anos da saída do armário, a dizer, em todo este tempo, não conhecia uma única pessoa que tivesse saído do armário que se tivesse arrependido. E isto mostra bem os argumentos todos que as pessoas conseguem encontrar para não darem o passo, não é? Eu percebo a dificuldade, e percebo a dificuldade em muitos casos. Percebo que há dependências económicas, familiares, emocionais, etc. E percebo que são passos que devem ser dados com apoio e com envolvência e com pessoas à volta que consigam, obviamente, eventualmente famílias de escolha, não é? Consigam no momento certo para aquela pessoa, porque não há um momento, não é? É o momento da que a pessoa acha que é o correto. Mas não há dúvida de que esse deve ser um objetivo. E, portanto, pode ser construído ao longo do tempo, não é? Mas a ideia é que se possa viver cá fora, porque cá fora vive-se muito melhor. Tens algum episódio mais caricato ou de até discriminação, espero que não, em que tenhas, em alguma conversa no trabalho, na vida pessoal, com amigos, com conhecidos na rua, referiste, este é o meu marido, ou eu sou mulher, e tu, não, tenho uma mulher, tenho um marido. Já há alguma situação que gostasses de referir? Sempre foi tudo com imensa naturalidade? Não sempre, imensas situações. Tenho histórias e histórias que não acabam de heterossexismo, não é? O pressuposto sempre de que a pessoa à frente é heterossexual, que é um pressuposto errado 10% das vezes, aconteceu-me em todos os campos, quer dizer, desde consultas médicas até à chamada do call center, não é? Portanto, posso falar com a sua mulher, não é? Pronto, posso falar com... Pronto, e como é que é a reação das pessoas normalmente?
E nota-se uma evolução nos últimos 10 anos. As pessoas em geral ficam aflitas porque percebem que, de facto, o protocolo que têm é errado. Ok. Ou seja, percebem, Sem saber muito bem... não sabia fazer, afinal não sei fazer isto, não me ensinaram a fazer isto. Portanto, eu acho que a questão é essa, não é que não queiram, a discriminação em geral não acontece por intenção. A discriminação acontece precisamente porque há instituições, no sentido lato, A formatação é naquele sentido. que incluem também enfim, incluem também a linguagem, não é? E a forma como nos dirigimos às pessoas e o que escolhemos, o que temos de dizer. E acho que sobretudo, a discriminação acontece assim, num contexto médico, não é? A pessoa que eu vivo teve uma gripe, pronto, eu estou com gripe, mas fez uma infecção respiratória, portanto teve de tomar antibiótico. Então diga à sua companheira, não é companheira, é companheiro. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pois, mas a resposta não é essa, eu também não esperava que tivesse. Exato, sim. A pessoa ao dizer isso já está... Sim, isso é terrível. Sim, isso é terrível. E, portanto, não tenho nada contra, Isto é uma experiência sistemática, é cotidiano. Nós saímos do armário todos os dias. E é muito cansativo, e acho que, obviamente, lá está a responsabilidade das pessoas à volta, é determinante aqui, que é que as pessoas são capazes de saber perguntar e de pôr as hipóteses todas portanto, uma pessoa entrou, olha, estou a ver uma pessoa, esta pessoa pode ser, esta mulher pode ser lésbica, pronto, portanto, é 10% de probabilidade, portanto, se calhar quando faço a pergunta inclusiva, de maneira a permitir a resposta, e convido a uma resposta também, e faço isto no dia-a-dia, isto quando estou a atender numa loja, quando sou médico ou enfermeiro, quando sou polícia, quando sou, portanto, obviamente aqui depois também com mais impacto e mais importância nas funções que o Estado assegura, porque são tão importantes que é o Estado que assegura, não é? Na segurança, na justiça, na saúde, na educação, na segurança social também. Portanto, acho que este trabalho no sentido da inclusão e de saber fazer perguntas continua a ser muito importante e continua a faltar. Eu acho que esse é um passo fundamental daqui para a frente. Nós precisamos de mudar a nossa linguagem, precisamos de saber perguntar, e precisamos de conseguir acolher a resposta, não é? E acho que isto acabar com este pressuposto universal é errado. Pronto, porque o pressuposto universal errado não serve a ninguém. Sim. Eu sei que estou a insistir um bocadinho, mas acho que é importante. Lembrei-me agora, estava a ouvir-te e estava a pensar, em relação às marchas, eu vejo muitos comentários normalmente nas redes sociais dos jornais, das revistas. Muitas vezes as pessoas, em relação às marchas, dizem coisas do género: então para isso também vão fazer uma marcha dos gordos, ou uma marcha dos feios, ou uma marcha das pessoas que gostam de comer arroz, ou uma marcha das pessoas que têm olhos verdes. Quer dizer, o que tu dirias a isto? Uma pessoa que tem olhos verdes, certeza que nunca sofreu por ter olhos verdes. As pessoas não têm mesmo noção, não é? É uma falta quase, calhar, de noção. Pronto, que este grupo foi discriminado a vida toda, há séculos e séculos. E perceber o que é que quer dizer discriminação. Porque perceber o que é que quer dizer discriminação também é perceber que há algumas categorias em função das quais essa discriminação é particularmente saliente e relevante. Ou seja, a discriminação em função da orientação sexual ou da identidade de género, não é? Ou da expressão de género, são discriminações que têm impactos aos mais diversos níveis. Dos crimes de ódio, por exemplo. Basta perguntar quem é que foi vítima de crimes de ódio por ter olhos verdes. Tentar desmontar o absurdo, não é? Mas aí, enfim, comentários de redes sociais é sempre enfim, o grau de já não é a partir de muito... na resposta, se calhar não é grande, não é? Mas começando por aqui e percebendo as discriminações que já foram legais, percebendo o bullying nas escolas, percebendo enfim, as experiências de ideação e tentativa de suicídio, percebendo de facto os custos, não é? Que são em termos laborais também, de acesso ao trabalho e de pleno acesso ao trabalho e acesso a bens e serviços também, etc. Portanto, quando se pensa em discriminação, pensa-se nestas questões que são estruturais. E, portanto, a ideia de comparar com qualquer tipo de categoria é insultuosa, porque é não querer ouvir, é não querer perceber qual é que é o custo. Não é? Sim. Eu referi, por exemplo, as pessoas gordas. Por exemplo, nós sabemos que a sociedade condena, por exemplo, uma pessoa que seja gorda, e eu não estou a dizer que isso é correto, obviamente. Sim.
Eu estava a pensar naquilo que tu disseste há pouco, de que realmente não podemos falar só de uma discriminação com base na orientação sexual, porque há muitas outras em relação a, eu ia dizer de raça, mas para mim existe a raça humana, ponto, existem etnias diferentes, cores de pele diferentes, mas eu estive no armário durante muitos anos, e então eu dava-me com rapazes heterossexuais, muitos deles homofóbicos, que falavam dos gays de uma forma muito má, e eu na altura, como não me aceitava, não defendia, e não mostrava a minha posição, e não dizia, olha, eu sou gay, tu estás a insular uma pessoa, e eu sou essa pessoa. E eu lembro-me de haver um amigo meu, que depois afastei-me dele, que estávamos a falar de um artista, de um cantor, penso eu, e eu lembro dele dizer uma coisa que na altura me fez muita confusão, que foi, este gajo é preto, este gajo é paneleiro e este gajo é gordo. Do género. São 3 desgraças que aqui estão. Nunca me vou esquecer. O gajo é paneleiro, o gajo é preto e o gajo é gordo. Portanto, foram ali 3 de enfiada, 3 coisas que aquela pessoa falou sobre aquela pessoa. E eu, na altura, aquilo, fiquei calado, por dentro fiquei para morrer, não consegui reagir, porque estava completamente enfiado, enterrado no armário, tinha medo da reação dele, mas ouvi aquilo e chocou-me. Portanto, ter estado no armário permitiu-me que ouvir as opiniões das pessoas sem que elas soubessem, e ouvi muitas outras. Imagino que também tenhas passado por situações de ouvir coisas que pronto, são aterradoras. Claro, claro. E tipicamente o que eu sempre que ouço estas coisas, eu digo sempre, paneleiro sou eu. Portanto, faço sempre esta... E as pessoas ficam sempre, invariavelmente, atrapalhadíssimas. Claro. Porque obviamente são... Ficam desarmadas e... Porque isto são bocas cobardes só, não é? Portanto, e depois... mas não é isto que eu queria dizer. Eu não queria... Portanto, há sempre uma tentativa de... Depois de escapar. Pronto. Mas na realidade, é isso. Há um percurso que permite chegar aqui e dizer isto, não é? Eu tive a possibilidade de fazer esse percurso, lá está apoiado. Mas acho que desconstruir estes hábitos, isto continua a ser ensinado, lá está. O insulto continua a ser ensinado. Ensinado cotidianamente nas gerações mais novas. Não desapareceu. Não. Há um bocadinho mais de pessoas a reagir, não é? E isso tem impacto, mas esta transformação cotidiana continua aquém daquilo que devia ser. Há uma coisa que eu ouço sempre os rapazes heteros dizerem, que dizem aquilo é brincadeira, mas que ao mesmo tempo é uma brincadeira que se calhar não é assim tão inocente, mas que de certa forma acaba por ser uma... Eu ouvi sempre muito isso, que é aquela coisa, a sério, és gay, aí que fixe, meu, sobram mais gajas para nós, para os heteros. É do género, como se, ok, tudo bem, está-se bem, olha, eu até ganho com isso. É quase como se, para mim está tudo bem. Mas depois há as lésbicas, lá está. Sim. Não se lembram de essa parte, sim, exatamente, não é? sim. Que não são todas, o sim. O número não muda muito. Sim. Porque há histórias de mulheres lésbicas que... Já ouvi histórias de mulheres lésbicas que depois tens homens que dizem, e que desperdício, aí tu devias estar comigo, que não percebem que... Pronto. Elas podem estar uma com a outra e serem felizes e serem elas próprias, não têm necessariamente de estar com o homem, porque há esta questão sempre, não é? Claro, mas há muitos homens héteros que não são assim, não é? Claro. E sobretudo acho que já demos voz suficiente, já tiveram voz a mais, todos esses homens héteros já tiveram voz a mais, mas acho que não vale a pena sequer continuarmos a reproduzir o discurso, porque é um discurso vazio, é um discurso obviamente errado, obviamente com consequências negativas aos mais diversos níveis. Não podemos continuar a educar rapazes para serem assim, ponto. Portanto, a responsabilidade lá está é coletiva, nós temos que conseguir isto. Que é, não queremos mais rapazes destes. Isto acabou, isto tem que acabar, não queremos mais disto. Isto é mau para toda a gente, não queremos. Queremos educar para ser outra coisa. E é possível, porque já vê-se que é possível, não é? Já há vários homens hetero-brancos que são bem formados. Sim, claro que sim. E sempre houve, mas cada vez mais. Não quer dizer que tenham a experiência da discriminação, não têm, de facto, mas conseguem compreender que alguém tem. Ter empatia e construir isso como querem. A Beyoncé canta o Runs the World Girls. Achas que as mulheres vão dominar o mundo? Têm essa capacidade? Eu gostava, mas não me parece que seja provável. As mulheres, enfim, têm isso, têm tido o seu poder coartado, não é? Historicamente, não é? De todas as maneiras. E muitos têm a ver com a parte da sexualidade e reprodução, não é? Portanto, acho que esse nem está são sobreviventes. Nós falamos muito de que os homossexuais, nós somos sobreviventes, os LGBT, sobreviventes porque tivemos de passar por uma série de provações. As mulheres, historicamente, são guerreiras e são sobreviventes. Claro, mas também, infelizmente, educadas para não quererem ser o centro. E, portanto, ao contrário de homens gay, que fomos educados para sermos o centro do mundo e depois percebemos que afinal não. Lá está, a mulher lésbica não tem essa experiência, nunca foi educada para ser o centro do mundo. Pronto, e acho que
Acho que dominar o mundo, infelizmente não. Acho que aquilo que eu puder fazer para ajudar a que isso aconteça, claramente, mas acho que ganhávamos muito se tivéssemos uma perspectiva mais abrangente, e é isso. E mais uma vez, acho que as mulheres têm neste momento um bocadinho mais de acesso, não só às coisas que são incentivadas nos homens, mas às coisas que lhes são permitidas explorar e até que são incentivadas a explorar. É evidente que há exceções, é evidente que há mulheres de todos os tipos, é evidente que as mulheres são a maioria da população, não é? Portanto, é evidente que há todo o tipo de experiências, não é? E muitas mulheres diferentes, com experiências muito diferentes. Mas é curioso porque fala sempre aquela coisa nas escolas, as raparigas são sempre mais aplicadas, têm melhores notas, têm mais potencial, mas depois no mundo do trabalho, no mundo real, acabam sempre por ter menos poder e menos remuneração e menos oportunidades. Mas na escola elas são as melhores, são as mais aplicadas, são as que têm as melhores notas. Pronto, não mas é? aí é isso. Por um lado, a maneira como nós somos socializadas e socializados é diferente, ou seja, os homens, as pessoas que são identificadas como homens, pronto, são educados para fazerem as regras, as mulheres são educadas para cumprirem as regras e, portanto, desde logo há uma diferença de base no que diz respeito a quem é que é mais livre e menos livre. E, portanto, isso também tem impacto em termos de desempenho escolar. Mas, do ponto de vista da remuneração, é evidente que depois há diferenças muito grandes que têm a ver com o outro trabalho, com o trabalho que não é visto como trabalho, que não é remunerado, etc. E, portanto, é evidente que as possibilidades de desenvolvimento profissional são completamente diferentes para mulheres e homens com base nesta enorme desigualdade. É porque não é só a desigualdade salarial que interessa, não é? É a desigualdade que está na base também dessa desigualdade, que é a desigualdade no trabalho não remunerado. A parte relativa ao trabalho não remunerado continua a ser determinante Quando fala de das trabalho remunerado, possibilidades. se fala, por exemplo, na educação dos filhos, na criação E no cuidar em geral, não é? E obviamente, e portanto, tudo aquilo tem a ver com garantir que as coisas fundamentais do dia a dia. funcionam. Na gestão da casa, por exemplo, da família, de tudo isso. Sim, alimentação, higiene, etc. Tudo isto são funções atribuídas. E isto é a base de tudo. E, portanto, e não pode não ser feito. E, portanto, é evidente que estamos a falar de muitas horas de trabalho. Há um diferencial enorme em relação aos homens. Os homens têm imenso tempo livre. As mulheres não têm tempo livre nenhum. E não só não têm tempo livre, como não têm, em geral, tempo para dedicar mais tempo ao trabalho para poderem progredir mais. E, portanto, esta desigualdade é absolutamente estrutural. Portanto, uma das coisas que nós podemos começar a fazer desde já é educar os rapazes, em particular, a fazer todas as tarefas domésticas. Todas. E para planear essas tarefas, para perceber o que é importante no dia a dia e para as desempenhar e tentar evitar que pôr essa expectativa nas raparigas, fazer exatamente o oposto. Sim. Portanto, acho que temos é porque esta desigualdade gera desigualdades nas outras todas, não é? Portanto, na parte profissional, na parte das remunerações aí também, e depois na parte do acesso ao poder político, na parte do acesso ao espaço público por essa via também, porque é evidente que é mais difícil puxar mulheres para funções públicas quando há uma série de tarefas que têm que ser desempenhadas por alguém, não é? Portanto, é evidente que há aqui um sistema que obriga as mulheres a limitarem as suas possibilidades. Acho que temos que mudar claramente este enquadramento. Acho que isto está a ser feito, há várias medidas a tentar que isto aconteça, mas é muito difícil de mudar num ponto de vista coletivo. Lá está. Tu falavas das tarefas domésticas, eu recordo-me quando era miúdo, tinha um vizinho que ele até vivia sozinho, acho eu, e então ele estendia a roupa dele, ele fazia as coisas para gerir a casa dele. E eu tinha um familiar meu que via ele na varanda, ou no terraço, na marquise, não sei, estender a roupa e dizia, aquele deve ser maricas, está ali a estender a roupa. Aí se vê o preconceito, não é? Ele está a fazer o trabalho da mulher, porque ele é maricas. E a palavra maricas é uma palavra sexista, não é? Porque quer dizer Maria, não é? Vem de Maria, portanto o objetivo é dizer que aquele rapaz é como uma rapariga. Isto porque é que é mau? Porque ser rapariga é mau. Exatamente. Pronto, portanto, isto é o exemplo acabado do cruzamento entre sexismo e homofobia, é a palavra maricas. E é uma palavra que continua a ser usada frequentemente sem gerar a rejeição que deveria gerar. Porque é basicamente dizer que é simultaneamente dizer que ser mulher é mau e que ser gay é mau, não é? Portanto,
está tudo errado. Sabe o que é que me assusta mais? Eu não sei se devias esta palavra aqui, mas vou dizê-la, porque se for preciso depois cortem, não sei. E muitas raparigas usam, isso é que me assusta mais. Aquela expressão, não sejas um conas, não sejas um coninhas. Ou seja, Claro. não sejas uma mulher, não sejas fraco. Claro. As mulheres usam esta expressão. A mim choca-me profundamente ver raparigas a dizer isso. Mas Tu és um conas. Isso mas para mim é uma coisa que é pronto, assustador. mais uma vez, é uma expressão clara de sexismo, não é? Mas para além disso, eu acho que a mim não me choca tanto que as mulheres também usem, porque nenhum sistema de poder se aguenta sem que as minorias de poder que estão na parte de baixo, não é? De alguma maneira reforcem esse sistema. Portanto, Sim, mas elas estão a reforçar um estereótipo e uma discriminação que lhes diz de respeito direto, não é? Certo, mas também há muitos gays a fazer isso, não é? E também há muitos, ou seja, é inevitável de alguma maneira que isto aconteça, não é? Temos um sistema, aprendemos no mesmo sistema, aprendemos as mesmas regras, não fomos nós que fizemos as regras. Aprendemos-las e cumprimos-las, não é? É suposto dizer-se isto, nós dizemos. Sim. É suposto fazer-se isto, nós fazemos. Pronto, e temos obviamente, inevitavelmente, vamos fazer coisas contra os nossos interesses, sim, não é? Sim. Como, por exemplo, homens... Eu faço isso com os meus amigos a toda a hora e tem piada e ao mesmo tempo penso, será que isto tem piada? Será que quem vê? Tratamos-nos feminino. Quantas vezes eu não faço isso? E eu lembro que ao início amigos meus estavam fora do armário há mais tempo, começavam, mulher. Eu dizia, mas eu sou mulher, sou um homem. Agora na brincadeira eu digo, mulher. Mana, aquela coisa das manas que falou-se agora muito no programa televisivo, falar das manas, ou bicha. Nós próprios assumimos um bocado isso porque é como se nós podemos fazê-lo. Só que ao mesmo tempo, até que ponto é que temos que fazê-lo, ou porquê que o fazemos? Há de haver uma razão, não é? É algo que está enraizado, porquê que o fazemos? Porque historicamente, há décadas e décadas, os homens homossexuais muitas vezes estavam confusos em relação à questão do género e tratavam-se no feminino. Eu acho que hoje em dia já é uma coisa que fazemos um bocado por piada. Mas se calhar há razões mais sérias pelas quais isso aconteceu no passado. Mas nós acabamos por fazê-lo. E se calhar para quem vê de fora, então, mas eles são homens, apesar de este próprio apesar, foi um bocado agora, esta coisa já está enraizado, não é? Ele é gay e ele é um homem, não é um apesar, ele é um homem e ele é gay, não é um mas nem um apesar, e eles tratam-se no feminino. Imagino que quem veja por fora fazer gente, então, mas tratam-se bem porque só são homens, porque eles fazem isto. Que já há alguma confusão nessa... Eu faço na brincadeira, mas depois penso assim, isto, por alguma razão é isso, cara. Não tem tanta piada. Porquê é que eu faço isto? Porque todos fazem. Por causa daquela coisa para nos integrarmos cada também num grupo. Que é que se os outros fazem, nós também todos fazemos. Sim. Pronto, eu acho que aí... Enfim, acho que nós... É evidente que um homem gay é visto ainda, não é? Como menos homem, enquanto houver esta lógica de desigualdade que é tão marcada, não é? E como mais próximo do pior possível que é uma mulher, não é? Portanto, a lógica é esta, não é? E temos mesmo assim, o benefício de ser homem que mantém-se. No ponto de vista social, da percepção, é mais fácil fazermos ouvir, é mais fácil sermos respeitados, é mais fácil termos... Essa parte não mudou, portanto, nós não passamos efetivamente a ter uma menor noção do que é a experiência de uma mulher pelo facto de sermos homens gays, não é? Mas também é importante que nós nos construamos e consigamos dizer sim, é isto que somos, e sim, ser mulher na realidade é ótimo. Ou seja, não há nenhum tipo de insulto aqui e, portanto, o recurso ao feminino pode ser isso, não é? E pode ser uma lógica de apropriação e de resposta. Isso quer também mostrar que o feminino também não tem nada de mal, não é? Ou seja, nós próprios quando fazemos isto, mostrar que não tem mal nenhum. Se fosse mulher, isso era uma coisa má, porque não seria um insulto. Exatamente. Pelo contrário, seria um enorme elogio. Sim. Essa é a parte que eu não sei se existe. Ou seja, a parte de perceber que é um enorme elogio. Porque, de facto, acho que o diagnóstico que nós temos sobre o que é a experiência das mulheres é ainda muito limitado, acho eu. E, portanto, continuamos a ter uma dificuldade em ver estes aspectos estruturais que são naturalizados. E, portanto, acho que esse trabalho pode ajudar a perceber o elogio que é tratar um homem no feminino. Acho que é uma... Paulo, para terminar, quando vês esta fotografia, quando vês esta pessoa, ficou tudo bem para ti? Tens alguma mensagem, algum desejo, alguns sonhos que ainda queiras, imagino que sim, concretizar? O que é que gostarias de dizer para terminarmos esta conversa? Acho que não ficou tudo bem. Okay, mas ficou tudo claramente muito melhor e acho que, sobretudo, tenho agora a possibilidade também de contribuir mais
para que vá ficando melhor para outras pessoas. E acho que essa base, esse chão, essa estrutura é o que permite depois crescer. Acho que é o ponto em que me sinto. Há um conforto hoje que eu não conseguia sonhar há 20 anos. Eu acho que essa experiência é uma experiência incrível. E acho que há muito mais, lá está, que pode ser feito, e eu não sei o que é que não estou a conseguir sonhar neste momento. E acho que gostava de continuar a ter estas surpresas boas e poder, de alguma maneira, contribuir para surpresas boas. Acho que é isso. Acho que vamos continuando esta construção. A construção não para, mas acho que vai ficando claramente mais entusiasmante. Boa, muito bem. Quero agradecer-te a tua presença aqui, por falares do teu percurso, da tua história, e agradecer-te, obviamente, em nome de muitas pessoas, pelo que tu fizeste por todos nós durante estas décadas. E, é sério, fico muito agradecido. Obrigado.